E aí, vamos estudar a lição? A lição tá quente essa semana, tá falando sobre essa questão de solidão, relacionamento, amizade, vida de solteiro e hoje sobre a vida de casado e um fato muito triste que anda acontecendo na vida de muita gente é o divórcio batendo a porta. E por que muitas pessoas se divorciam? Se divorciam por adultério, traição, as pessoas se divorciam por violência, por problemas financeiros, por incompatibilidade, mas todas essas coisas poderiam ser contornadas se desde o início fosse desenvolvido um processozinho chamado comunicação. Se a comunicação fosse eficiente, colocássemos para fora os nossos sentimentos, frustrações e tal, de repente o cônjuge não precisaria procurar lá fora o que de repente ele vai buscar por não ter dentro de casa, se houvesse uma comunicação legal. Se tivesse uma comunicação legal, os problemas relativos à sexualidade poderiam ser resolvidos também, a vida sexual. Se houvesse uma comunicação legal, de repente se exporia mais os problemas financeiros e trabalharia mais essa questão. A violência não existiria, mesmo a verbal e a física principalmente deveriam deixar de existir. Diante de tudo isso, desses problemas que acarretam aí o divórcio, tem muita gente que hoje não tem mais o seu casamento. O sonho acabou, o castelo desmoronou, ruiu. Diante de uma vida de um indivíduo divorciado, a situação ainda se torna pior, porque a igreja ainda às vezes trata com preconceito o indivíduo que está vítima de um divórcio, que se envolveu num divórcio. A igreja já o olha assim meio com desprezo, já deixa de lado. Os casais já não tratam mais o indivíduo como sendo muito bem-vindo, já deixam eles excluídos de algumas reuniões. Não, aquela ali é divorciada, aqui é só os casados. Não, aquele ali é divorciado e tal, não sei o quê. Enfim, ele não consegue se inserir no mundo dos solteiros porque ele já foi casado e não consegue se inserir no mundo dos casados porque agora é divorciado. Fica aí, ó, fica aí no mar à deriva. É complicado, irmãos. A igreja precisa acolher, a igreja precisa trabalhar. E fica claro o seguinte, que de acordo com a Bíblia, os ensinamentos de Jesus, ele odeia o divórcio, ele odeia. Agora, por quê? Porque o casamento, ele reflete a maneira como Cristo lida com a igreja, porque Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. O casamento é a volta de Jesus, o casamento é a dinâmica da vida cristã, é o método que Deus usa para ilustrar como ele, Deus, lida com a sua igreja, que é a sua esposa. Diante disso, ele odeia o divórcio, porque é jogar na lata do lixo o principal método que ele tem para ilustrar a maneira como ele lida com a igreja. Isso significa que assim como Deus tem um compromisso com a sua igreja, o casamento ele também tem que ser sinônimo de compromisso. Não pode ser feito de qualquer jeito, por isso que Deus odeia o divórcio. E diante disso, ele só dá margem para um motivo, através do adultério. Ou seja, se for o adultério, então a parte inocente está liberada para contrair um novo matrimônio. Mas o indivíduo que cometeu o adultério, ele vive em pecado. Diante disso, qualquer indivíduo que procura um outro relacionamento fora do casamento, que é por incompatibilidade. Eu procurei outra pessoa por incompatibilidade, eu procurei outra pessoa porque me batia, eu procurei outra pessoa porque ele não pagava as contas, não sustentava a casa, então eu larguei e arrumei outro, larguei e arrumei outra. É pecado diante de Deus, filho. Se você casou, separou e está com uma outra pessoa, então você está vivendo em adultério se o motivo não for a separação por motivo do divórcio, porque qualquer outro motivo, a Bíblia é muito clara, ela caracteriza como, pastor, é muito dura essa palavra, que é isso? Deus não está compreendendo meus sentimentos, a minha situação. Você que não compreendeu a realidade e a responsabilidade do que significa casamento. Então, preparasse melhor, se preparasse melhor, pensasse melhor, planejasse melhor e se está submetido à vontade de Deus, uma vez que não deu certo, então fica sozinho caso o motivo da separação não tenha sido por divórcio. É duro? Mas é exatamente assim que a Bíblia ensina. Então você não precisa nem brigar comigo, vai ter que brigar direto com Deus, porque Ele é o criador disso daí exatamente para mostrar o quanto o casamento é importante aos olhos dele e ele odeia o divórcio. Deve existir mais comunicação no relacionamento, deve existir perdão, deve existir poder transformador. E se você não aguenta viver uma vida a dois, está muito insuportável, você pode separar. Deus odeia o divórcio, você pode separar, mas aí você separa e fica sozinho.
ok? Porque se você contrair um outro relacionamento que não for para o divórcio, você estaria em pecado também. Então que Deus nos abençoe, nos dê esclarecimento, a palavra é dura, mas digna de aceitação, porque Deus sabe o que faz e é por isso que o melhor método para preparar para o casamento é exatamente essa palavra, preparo. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Por isso temos que orar muito pelos nossos lares. Pai do céu, toma a nossa família em tuas mãos e ajuda-nos para que os lares que foram destruídos sejam reconstruídos, que haja mais perdão, que haja mais comunicação, mais responsabilidade. Em nome de Jesus, amém.